Irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 30, 30º domingo do tempo comum. Ao longo desse ano litúrgico, em que a igreja nos apresenta 34 domingos, com esse título de domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem a cada domingo nos apontar um caminho para vivermos bem a experiência com Jesus. E se nós olharmos para o nosso calendário litúrgico, que começa no último final de semana de novembro, o calendário litúrgico da igreja ele é diferente do calendário litúrgico civil, do calendário civil. O calendário civil apresenta o primeiro dia do ano como sendo o dia 1º de janeiro. Na igreja, a gente celebra o primeiro dia do ano, no primeiro final de semana de dezembro, que é quando nós começamos a preparar o Natal. E a cor que o padre usa naquele tempo não é o verde, mas sim o roxo, dizendo que nós estamos olhando mais para dentro do nosso coração, para poder preparar ali uma manjedoura confortável, para que Deus coloque Jesus no dia 25 de dezembro. Depois a gente volta ao tempo litúrgico verde, tempo comum, quando a gente usa as vestes verdes. E assim acontece o ciclo litúrgico dentro da nossa igreja. E nesse final de semana, em que meditamos as leituras do 30º domingo, a palavra de Deus vem nos pedir, vem nos advertir que é preciso colocar o amor de Deus no centro dos nossos relacionamentos, no centro da nossa existência. O evangelho que nós ouvimos, o capítulo 22 do evangelho de São Mateus, capítulo 22, do primeiro versículo até o final, narra os últimos acontecimentos antes de pregarem Jesus na cruz. Há alguns domingos atrás, há 4 domingos atrás, Jesus insistia com os judeus que a proposta do reino de Deus ela era infinitamente maior do que qualquer outra proposta. É por isso que Jesus contava as histórias, as parábolas. Contou a história, contou a parábola do homem que arrendou a sua vinha e viajou para o estrangeiro, e quando foi a época de receber os frutos, mataram os enviados do dono da vinha. Depois o dono da vinha enviou o seu próprio filho e mataram o seu próprio filho. Depois Jesus conta a história do homem rico que fez um grande banquete, uma festa de casamento, e convidou só as pessoas importantes de Israel. E nenhuma dessas pessoas foi à festa de casamento. Então o dono daquela festa pede que os empregados saiam pelas ruas e vá encontrando as pessoas e trazendo todo mundo, porque a festa já estava preparada. E aí dizia o evangelho que o dono da festa foi dar uma volta no meio dos convidados e percebeu que ali no meio tinha uma pessoa que não estava com a roupa da festa. É estranho essa parábola contada 3 domingos atrás. Como é que eu sou convidado para uma festa, eu sou pego lá no meio da rua, como é que eu vou estar com essa roupa de festa? Eu não me preparei antes. Mas aí a gente olha para a Eucaristia que a gente celebra. A Eucaristia é esse grande banquete que Deus nos oferece, que tem como prato principal o corpo do Filho de Deus, num pequeno pedaço de pão. Mas para que eu possa estar participando dessa festa, eu preciso estar com a roupa da festa. E estar com a roupa da festa é tirar, muitas vezes,
aquela roupa suja que o mundo vai sujando com os nossos pecados, e vestir a roupa da festa, vestir a roupa do arrependimento, vestir a roupa de uma vida santa, de uma vida justa. Aí sim eu posso sentar à mesa, aí sim eu posso participar desse banquete. Então Jesus contava essas histórias com o intuito de fazer com que o coração daquele povo fosse amolecido. Já tinham as suas certezas. Jesus não pode viver mais no nosso meio porque nos incomoda. Aquilo que Jesus vem dizer de Deus é um absurdo. Como é que Jesus vem apresentar um Deus que perdoa, um Deus que me ama, um Deus que é misericórdia? Sendo que os judeus sempre apresentaram Deus como sendo um juiz, como sendo um contador que fica lá fazendo os cálculos dos nossos pecados para depois jogar na nossa cara e nos mandar para o inferno. Jesus vem destruir essa falsa imagem de Deus e apresenta um Deus que é pura misericórdia, um Deus que está disposto a recomeçar sempre, um Deus que quer construir história de amor com o seu povo. Então esse Deus apresentado por Jesus incomoda os judeus. Então está decidido, vamos eliminar Jesus do nosso meio. A proposta que ele vem nos apresentar nos incomoda. E do outro lado, Jesus insistindo em fazer com que aquele povo compreendesse que o reino de Deus era algo que precisava acontecer. E Jesus vai contando essas histórias, mas mesmo assim o coração deles continua duro. E aí começam a armar emboscada para Jesus, para tentar desmoralizar a mensagem de Jesus. Domingo passado, o que é que foram perguntar para Jesus? Mestre, é justo, é certo, é lícito pagar impostos? E Jesus imediatamente percebe a hipocrisia de cada um deles e diz: onde está a moeda do imposto? Aí levaram para Jesus uma moeda e ele perguntou: de quem é a foto que está nessa moeda? E eles responderam: é de César. E aí Jesus diz a famosa frase que nós já lembramos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso Jesus deixa muito claro que o poder político e o poder religioso andam separadamente. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é levar o homem a descobrir que ele pertence a Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus nos cria à sua imagem, portanto nós pertencemos a Deus. Dentro de cada um de nós está batido o carimbo do céu. Nós pertencemos ao céu. Deus nos dá a oportunidade de viver aqui nessa terra por 80, 90, quando muito 100 anos. O que é 100 anos diante da eternidade? O que é 100 anos diante de uma vida eterna junto com Deus? Por isso, esse tempo que Deus nos concede de vivermos aqui nessa terra é o tempo em que nós precisamos fazer o bem, em que nós precisamos ser justos, ser corretos. É um tempo muito pequeno, é um tempo muito breve, porque depois, quando esse tempo passar, quando foi me dada todas as oportunidades de ser um homem justo, de ser um homem correto, de ser um homem capaz de amar, e eu não experimentei tudo isso, então eu vou ter que prestar contas para Deus da minha vida. Deus vai nos perdoar, mas a que custo? O que é que eu fiz da minha vida nesse tempo que Deus me concedeu estar aqui embaixo? E hoje tentam de novo colocar Jesus em uma emboscada, perguntando para Jesus qual era o maior mandamento. Não existia consenso entre os judeus qual era o maior mandamento. Até porque, gente, quando Deus dá a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não completavam ou não contemplavam tudo aquilo que o homem precisava.
Então tinha coisas que os 10 mandamentos não conseguiam regular. A primeira leitura fala a questão do estrangeiro que estava num país onde não tinha os seus direitos preservados, onde estava sendo explorado por aqueles que não amavam a Deus. Então, além dos 10 mandamentos, os judeus criaram mais uma série de normas com o intuito de governar a vida do povo. Mais precisamente, 613 preceitos. E desses 613, 365 eram proibições. Não pode, não pode, não pode. E eram proibições absurdas. Por exemplo, proibia homem de vestir roupa de mulher, mulher de vestir roupa de homem, proibia que se fizesse tatuagens, e uma série de coisas. E depois tinha aquilo que era orientações para colocar em prática. Por exemplo, dar esmolas, fazer caridade. Então, diante desses 613 preceitos, surgiu a questão: qual desses 613 é o mais importante? E é por isso que jogam essa questão para Jesus. E Jesus, como sendo Filho de Deus, soube muito bem explicar para aquela comunidade a importância. E para Jesus, ele deixa muito claro que o importante não é definir qual é o mais importante. O importante é encontrar a raiz de todos os mandamentos. E nessa raiz de todos os mandamentos precisa necessariamente encontrarmos o amor a Deus e o amor ao próximo. E ele termina dizendo: nesses 2 mandamentos resume a lei e resume os profetas. Portanto, nesses 2 mandamentos contém toda a totalidade da proposta de Deus para os homens. Portanto, Jesus simplifica toda a revelação em apenas 2 mandamentos, para nos dizer que o compromisso religioso, ele resume no amor a Deus e resume no amor ao próximo. Aliás, o amor a Deus e o amor ao próximo estão muito ligados. São 2 faces de uma mesma moeda. Amar a Deus é cumprir o seu projeto de amor, que se concretiza na solidariedade, que se concretiza na partilha, que se concretiza no serviço. E amar aos irmãos, segundo o Evangelho, é amar como a si mesmo, ou seja, amar de uma forma total, de uma forma sem limites, sem fazer distinção de pessoas. Amar aquele que muitas vezes não merece ser amado. Por isso, nós pedimos que Deus nos conceda essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que a partir da nossa experiência de amor com Deus, possamos igualmente amar os irmãos. Dizer que ama a Deus, mas não é capaz de amar o próximo, São Paulo vem dizer que é mentira. Eu estou sendo mentiroso se eu não sou capaz de amar o próximo. E de repente esse próximo mora debaixo do mesmo telhado que eu. De repente esse próximo divide até a mesma cama que eu. Pode ser o meu esposo, pode ser a minha esposa, pode ser os meus filhos. Esse próximo está muito próximo. Pode ser aquele que está sentado aí do lado do banco. O amor a Deus, ele precisa refletir o amor ao próximo. Só assim nós vamos estar ajudando Jesus a instaurar esse reino de Deus que ele tanto sonhou, que ele tanto anunciou, mas que passou para as mãos da igreja, que passou para as mãos de cada um de nós a concretização desse reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.